Olá, seja bem-vindo à nossa quarta lição ao estudo de livro de Gênesis, os seus capítulos de número 2, 3 e 4. Hoje falaremos a respeito de Adão e Eva, que são o epicentro, da história do livro de Gênesis. Exclusivamente falaremos a respeito de sua queda, a escolha que eles tiveram de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Já pensou em agradecer Adão e Eva por eles terem comido o fruto do conhecimento do bem e do mal? Já pensaram em onde vocês estariam se Adão e Eva não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal? Já pensou se Deus sabia que Adão e Eva comeria do fruto do conhecimento do bem e do mal? Essas e mais perguntas iremos debruçar neste vídeo. Portanto, assista este vídeo até o derradeiro minuto, pois considerando que nela encontrará muito conhecimento, e irá se familiarizar as escrituras exclusivamente em versículos que nós iremos referenciar. Para falarmos a respeito se Adão fizeram boa coisa, é importante que a gente olhe outras escrituras, especialmente sobre a presciência de Deus, o conhecimento prévio que Deus tem em relação a todas as coisas. Como disseram nos vídeos anteriores, quando a Bíblia diz o livro de Gênesis, ou no princípio criou Deus os céus e a terra, não significa que meramente o plano de Deus estava começando ali. Veremos nos versículos que eu irei referenciar que Deus sabe todas as coisas. Ele já antecipadamente sabia o que iria acontecer. Olha o que está escrito 1 de João, capítulo de número 3, versículo 20. Porque Deus é maior do que nosso coração e sabe todas as coisas. Deus criou tudo que existe e sabe o que vai acontecer com tudo que Ele criou. Veja isso em Mateus capítulo 10, versículo 30. Até os cabelos de cabeça de vocês estão todos contados. Dá-nos a ideia de que Deus conhece-nos pessoalmente, conhece nosso nome, conhece nossa potencialidade, conhece nossas fraquezas. E Salmos 139, versículo 16 diz o seguinte: os teus olhos viram meu embrião, diz o salmista. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, dá a entender que Deus tinha um livro, ao qual neste livro fez todo o plano, Quem iria nascer na época X, assim, de Y, e assim em diante, Então, diz aí o salmista que os olhos de Deus viram o seu embrião, viram ela se formar no ventre. E todos os dias do salmista estavam todos contabilizados e determinados. Tudo isso fora projetado, fora orquestrado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então, Deus conhece todas as coisas, A criação não é uma mera, experiência de um Deus amador, Deus é uma pessoa profissional, é uma pessoa de planos, é uma pessoa organizada, Ele não faz as coisas à toa. Deus é ordem. A presciência de Deus também está descrita em Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então ninguém vai atrapalhar os propósitos divinos
terrenos espirituais de Deus. Nem Satanás consegue, tem esta capacidade, pode. Não há nenhuma probabilidade nem possibilidade de Satanás atrapalhar os planos de Deus. Diz aqui o Senhor: meu propósito permanece em pé. Ninguém mais mexe com seus propósitos. Ok? E farei tudo o que me agrada. Então, tudo o que acontece é realmente ao agrado do nosso Pai Celestial. Tanto bem como mal. Não só tem um versículo que eu gosto bastante, encontra-se no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Diz o seguinte: eu formo a luz, diz o Senhor, e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, Deus é promotor de tudo que existe e foi criado. Ninguém colocou sua semente, ninguém atrapalha o plano de Deus, porque Deus é uma pessoa que conhece antecipadamente todas as coisas. Isaías 46, versículo 9 a 10 diz o seguinte: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Nossa, antes, desde mesmo o início, ele já sabe e revela como será o final. Então, é este Deus que eu estou revelando-vos hoje. Deus que conhece todas as coisas, a presciência, o conhecimento antecipado que Deus tem em relação a todas as coisas, especialmente sobre suas criaturas. Salmos 33, versículo 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então, os propósitos que Deus tem por todas as gerações, que nada atrapalha, nem por Adão e Eva terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, faz com que atrapalhem os planos de Deus. Tudo estava orquestrado antes da fundação do mundo. Mas agora, falando a respeito do agradecimento que nós teríamos a Deus por Adão e Eva ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Será que faz sentido? Devemos agradecer a Deus por Adão e Eva ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal? Vamos ver aqui um texto muito, portanto, famoso, não é? Segundo o livro de Nef, capítulo número 2, versículo 25. Diz assim: Adão caiu para que os homens existissem. Nossa. E os homens existem para que tenham alegria. E então, eis que se Adão não tivesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas. E deveriam permanecer para sempre e não ter fim. Portanto, e não teriam tido filhos, e teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo bem por não conhecerem o pecado. Realmente devemos agradecer a Deus por Adão e Eva terem escolhido, embora inocentes naquele momento, que estavam cumprindo com um plano que Deus havia orquestrado desde o início, quando ele disse: e crio os céus e a terra. Os céus e a terra foram criados para que o homem nascesse, pudesse ganhar experiência. Não estamos aqui para ser testados, como muitos acreditam. Não estamos aqui a passar por uma provação. Estamos aqui para ganhar experiência. Deus não testa e ninguém o testa. Isso ensinou Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, se você passa por uma aprovação, por um teste, não é da parte de Deus. Este teste
é da parte de Satanás ou dos homens. Nós é que testamos nossos amigos, inimigos e familiares. Não é Deus, não. Porque Deus conhece todas as coisas. Desde o início, faz conhecido o fim. Ok? Então, Deus conhece todas as coisas. O tempo está presente nos seus olhos, desde o princípio até o fim. Devemos sim agradecer a Deus por permitir que Adão e Eva pudessem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Realmente Deus sabia tão bem que Adão e Eva iriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso, deixou no jardim e eles comeram e depois foram expulsos. Tudo isso estava no plano de Deus. Como diz no livro de Mormon, todas as coisas estavam a acontecer de acordo com os planos daquele Deus soberano, grandioso, aquele Deus que conhece todas as coisas. Gostaria de poder ler assim os textos que se encontram no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus colocou estas árvores no jardim do Éden diante do homem. Por quê? Porque fazia parte do seu plano. Ele podia muito bem deixar, digamos, em Moçambique ou em Tanzânia, mas levou estas duas árvores, colocou no jardim e chamou Adão e Eva, deixou-lhes também no jardim do Éden e deu-lhes mandamento. Porém, sabendo ele que eles iriam comer, iriam o desobedecer. Então, fazia do seu plano tudo isso. Então, estamos aqui, mais uma vez, meus queridos, minhas queridas, não para ser testados, mas sim para passar por uma experiência. Estamos aqui para amadurecer, ok? Sermos mais maduros, conhecermos o bem e o mal, fazendo bem, rejeitando o mal, procurando ser mais alegres e não a tristeza. Tudo isso faz de nós pessoas maduras. Eu sou muito grato por esta oportunidade e sou grato pelo seu tempo dispensado, por ter assistido este vídeo até no final. Quero convidá-lo a convidar mais pessoas para assistirem este vídeo. Se tiver perguntas também, colocar aí nos comentários, não é? Perguntas, dúvidas, inquietações também, dê aí sua opinião em relação a isto. E, enfim, não precisamos jogar pedras a Adão e Eva, não é? E devemos agradecer a Deus por permitir que eles pudessem, assim, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, pois é que, graças a eles, nós estamos aqui. Se eles não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, não existiríamos. Eles ainda permaneceriam em 2020, só eles no jardim do Éden, não conhecendo nada, sendo crianças inocentes, e todas as coisas que Deus criou teriam permanecido naquele mesmo estado. Mas graças a Deus, Adão e Eva comeram do fruto e cá estamos nós para ganharmos experiências. Desejo-vos uma boa continuação e cuidemos de nosso tempo precioso e curto para fazer o bem, rejeitando o mal.